Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Obviamente, hoje eu quero estar falando com vocês sobre a Páscoa, e neste final de semana, que é um final de semana realmente importante para nós. Abre aí em 1 Coríntios, capítulo 15, já chego nesse texto. Eu lembro que nas outras Páscoas, nas últimas duas, eu ministrei de nas duas eu falei sobre isso, da sexta, do sábado e do domingo, da sexta, da morte, da sexta da paixão, da morte, do sofrimento, da dor, do sábado, que nós vemos o Deus que opera em favor de nós no Shabat ou no Sabat, aquele Deus que nós não sabemos, que nós sofremos na sexta-feira a dor, nós sofremos muitas vezes na nossa vida, padecemos a dor da sexta-feira e nós não vemos o agir de Deus, mas Ele está agindo no sábado quando nós achamos que nada está acontecendo, na verdade Ele está agindo. E no domingo, nós vemos o domingo da ressurreição, o domingo da vitória, quando o Senhor vem e vem sobre nós, nos dá a vitória. Eu lembro que eu falava no ano passado de que nós gostamos do domingo, mas que é o domingo da vitória, que é o domingo onde nós vencemos as nossas mazelas. Mas nós esquecemos de que para nós termos o domingo, nós precisamos ter a sexta, nós precisamos passar pela sexta, e muitas das vezes nós não valorizamos a sexta, nós desprezamos a sexta, queremos pular a sexta para chegar no domingo, como se o domingo fosse só o domingo da vitória. Mas hoje, eu quero me concentrar no domingo, e não num conceito de dificuldades e vitórias, mas no conceito do que fato realmente, no conceito real que significa o domingo da ressurreição de Jesus. O domingo da Páscoa, o que de fato isso influencia na minha e na sua fé, naquilo que nós nos debruçamos, naquilo que nós confessamos como cristãos. Páscoa, quando lembramos de Páscoa, e eu não vou entrar no mérito da questão do coelhinho e coisa desse negócio, se você quiser discutir sobre isso, se é festa cristã, se não é, se é pagã, se não é, vai na internet, tem um monte de vídeo lá. Mas o que eu quero conversar com você hoje é que a palavra Páscoa, ela remete lá, temos a primeira lembrança normalmente em Êxodo, que fala de passagem, de passar sobre, em inglês fala isso, passing over, Passover, que passa por cima. Essa é o conceito da ideia da Páscoa. Quando Deus institui a Páscoa aos judeus, eles talvez não entenderam um pouquinho lá no Egito, porque como assim passagem, passa por cima, passa sobre o quê? E aí eles estavam vivendo aquele tempo das pragas, das 10 pragas, e a última era a morte do primogênito, de todo ser humano, animal, todo morreria. E Deus diz então, mate um cordeiro, sacrifique um cordeiro, o sangue será passado nas portas, e aonde tiver o sangue, o anjo da morte passará por cima. E ali eles experimentam isso, a cobertura das suas vidas, a cobertura da sua vergonha, a cobertura das suas mazelas pelo sangue do Cordeiro, aonde o anjo da morte, que teria o direito de tocar, não toca, porque há uma cobertura, ele passa sobre. Na verdade, nós temos a primeira expressão disso lá no Éden, quando o homem erra e é exposto à sua vergonha, e ele então ali em pecado, ele se sente desnudo, e ele tenta cobrir-se com folhas. Deus encontra o homem na sua vergonha, ele mata um animal e cobre o homem. Ali nós vemos o primeiro derramamento de sangue para cobrir a vergonha do homem. Nós vemos a grande expressão disso depois lá no Egito, mas nós vemos a maior, o ápice disso tudo, quando nós vemos o derramamento de sangue do Cordeiro de Deus para cobrir a minha e a sua vergonha. Nós vemos o Cristo que morre numa cruz, derrama do seu sangue naquela cruz para cobrir o meu e o seu pecado, a sexta-feira da paixão. Mas vem o domingo da ressurreição. E essa ressurreição, ela foi importante nesse contexto porque Jesus afirma que ressuscitaria. Ele anuncia aos seus discípulos e diz, eu deixo a vocês um sinal, o sinal de Jonas, 3 dias no ventre do peixe. Assim, depois de 3 dias eu venho e ressuscitarei. Ele anuncia aos seus discípulos. Os discípulos esperavam a ressurreição de Jesus. Tinham a expectativa da ressurreição de Jesus. Os judeus, os fariseus, com medo de que Jesus de fato ressuscitasse, chama os romanos e diz, coloquem guardas ali, porque Jesus morre, e morre muito rápido, tanto que quando José de Arimateia vai a Pilatos e pede o corpo de Jesus, Pilatos se surpreende, mas ele já morreu, e ele já morreu.
tiram ele da cruz e colocam numa tumba que era aberta numa rocha, colocam uma pedra enorme e colocam soldados ali, a pedido dos judeus, porque eles tinham medo que os discípulos de Jesus roubariam o corpo de Jesus, para justificar que Jesus havia ressuscitado. Eles disseram, os judeus, os cristãos, os discípulos de Jesus, né, ainda não eram chamados de cristãos, os discípulos de Jesus vão roubar o corpo de Jesus para justificar a todos que Jesus de fato disse que ressuscitaria e ressuscitou. Então coloque guardas ali. Você conhece a história. O anjo veio, os guardas caem, Jesus ressurge. Vêm as duas mulheres de manhã, as Marias, para ungir o corpo de Jesus, e se deparam com o anjo, e a frase do anjo é: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Elas são impactadas por isso e saem anunciando de que Jesus havia ressuscitado. O que isso significa? Qual é o impacto disso na minha vida e na sua vida? Por mais que às vezes nós tiramos isso para comum, não é. A ressurreição de Cristo e o fato dele ter ressuscitado, este domingo que hoje nós celebramos, ele é muito importante. Jesus provavelmente morre, sim, na Páscoa judaica. Provavelmente, na quinta-feira à noite, ele parte o pão com os discípulos e diz: aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue terá vida eterna. Ele traz os judeus a uma conexão consigo, com o seu corpo, que padeceria logo depois, horas depois, seria preso e crucificado. Ao terceiro dia, ressuscita, e Paulo escreve sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15. E ele diz assim, não vou ler o capítulo inteiro, mas nós vamos pular vários versículos, mas vamos ver vários. Ele diz assim a partir do verso 1: ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retendes tal como vô-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, ou seja, o Velho Testamento. O Velho Testamento anunciava que Cristo morreria, e morreria pelos meu e o seu pecado, e que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo também as Escrituras. Também o Velho Testamento anunciava a sua ressurreição. Paulo, ele fala claro, a morte e a ressurreição de Jesus, e a razão pela qual Jesus morre é pelo meu e o seu pecado. Agora escute, Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão, como Paulo também descreve, se referindo a Adão e a Cristo, ele diz, pelo Adão, o primeiro Adão, entrou o pecado, o que nós na teologia chamamos de pecado original, aquele que entrega o homem na sua natureza pecaminosa. Normalmente nós ouvimos as pessoas dizerem assim: mas eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu sou gente boa, eu faço tudo certo. Não é o que você faz, é a essência da sua natureza, que você, mesmo não tendo escolhido nascer, nasceu em pecado, nasceu de uma natureza pecaminosa, nasceu de uma herança pecaminosa que Adão entrega para você, sem você querer, sem você pedir. Adão te dá essa herança, uma herança pecaminosa. Também, sem você pedir, veio sobre você a salvação, a esperança de transformação da sua vida, que é Cristo. Assim como a árvore lá do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu já falei outras vezes aqui. A gente fica pensando, por que Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal lá? Não precisava ter colocado, não põe ela lá, tira fora, não deixa lá. Por que colocou lá para o homem escolher? E o homem escolheu o mal. Assim como o homem não escolheu nascer, naquela época, lá em Adão, a imagem e semelhança de Deus, Deus então coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal para o homem escolher a sua natureza, se ele quer ou não quer ter a natureza divina. Infelizmente, Adão escolhe não querer a natureza divina, e nós herdamos isso de Adão. Assim como eu e você também não escolhemos nascer, e muito mais nascermos com uma natureza pecaminosa. Deus coloca em nossas vidas um carvalho, o carvalho de justiça, uma nova árvore, Cristo, da qual dela nos alimentarmos, nós somos transformados, temos a nossa natureza transformada. Por isso, Jesus morre
numa cruz. Por isso que o próprio Filho de Deus precisa morrer numa cruz, padecer numa cruz, derramar do seu sangue. Assim como lá atrás, como imagem, como um arquétipo, um animal é sacrificado para cobrir a vergonha do homem. Assim como lá no Egito, um animal é sacrificado para cobrir os judeus das suas dificuldades, dos seus problemas, e o mal não o atacar. Assim, precisava o Cordeiro de Deus ser crucificado para cobrir a minha e a sua vergonha, para cobrir a nossa miséria. Nós normalmente falamos disso, que na sexta-feira Jesus recebe sobre ele aquilo que eu e você merecíamos. A morte que estava destinada a mim e a você, Jesus recebe sobre ele. E eu falo isso em paternidade, quando nós ministramos sobre paternidade, eu digo, quando Jesus grita, meu Deus, por que me desamparaste? Na verdade, a fala de Jesus não está biblicamente correta, porque ele mesmo depois diz, eu nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. O próprio Deus, ele diz, Jesus diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que Jesus diz, meu Deus, por que me desamparaste? Porque pela primeira vez na sua vida, naquela cruz, de braços abertos, o meu e o seu pecado caíram sobre ele. Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E pela primeira vez, Jesus se sente desconectado do Pai. Ele se sente distante do Pai, e não foi nem por culpa dele. Foi porque o meu e o seu pecado estavam sobre ele. E ele grita, Deus, cadê você? Aonde você está? Meu Deus, por que me desamparaste? Eu falo sempre isso também, eu gosto demais do filme do Mel Gibson nessa hora, porque nessa hora quando ele grita, uma gota do céu cai, como se fosse uma lágrima do Pai, caindo sobre Jesus. O Pai não o abandonou, o Pai nunca virou o rosto para Jesus, o Pai estava com ele. Quem olhou o filme, A Cabana, eu vou dar spoiler, alerta de spoiler. Quando o Mackenzie reclama, como tu abandonaste o teu filho? Ele mostra, não, eu estava com ele crucificado. Eu estava junto, sempre. Jesus na sexta-feira, ele morre. E ele recebe sobre ele o que nós merecíamos, para que nós recebêssemos o que ele merecia. Pela graça. Pela graça de Jesus, nós podemos receber o amor do Pai que veio ao nosso encontro. E Paulo escreve e diz, e assim como anunciou as Escrituras, ele não só morreu, mas ele também ressuscitou. E olha o que Paulo diz. O verso 5. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez mais por 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos, apareceu também a mim como a um abortivo. E ele se refere a si como abortivo por ser um perseguidor da igreja, né? Como ser alguém que vinha perseguindo a igreja, e Cristo teve misericórdia e o alcançou. Paulo, ele escreve e registra isso nas suas cartas, dizendo o seguinte, os judeus lá acusaram de que Jesus poderia ressuscitar, e a sua pseudo-ressurreição seria quando os discípulos roubariam o seu corpo morto e esconderiam o seu corpo, para que ninguém mais o visse. Paulo escreve e ele diz, ressurreto, depois de ressurreto, ele aparece a Pedro, a Cefas, a Pedro, ele aparece a todos os discípulos, e não só isso, ele aparece a mais ou menos 500 irmãos, que a maioria deles continua vivo, e você pode ir lá conversar com eles, que eles vão te contar dessa experiência. Alguns deles já partiram, mas alguns deles continuam vivos. E quando você sentar para conversar com eles, Paulo estava dizendo, eles vão contar uma história. A história desses 500 foi quando Jesus aparece para eles e diz assim, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. 500 estavam ali, vendo Jesus ressurreto. Não só os discípulos numa sala fechada, 500 pessoas podiam confirmar que eram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus.
que o viram ressurreto. Alguns tocaram nas suas marcas. E quando você conversar com eles, eles vão te contar e vão dizer assim: cara, nós estávamos reunidos, uns 500. E aparece ele. E ele começa a falar com a gente. Enquanto ele fala com a gente, de repente ele começa a subir. E nós vemos os anjos recebendo ele. E ele é recebido pelos anjos e desaparece. Eu vi. Eu sou testemunha disso, eu vi. Enquanto naquela época alguns queriam desfazer a possibilidade da ressurreição, assim como hoje, muitos desejam desfazer ou descreditar ou mitologizar, trazer como mito a ressurreição de Cristo. Paulo, ele escreve e diz: 500 pessoas, fora os discípulos, foram testemunhas oculares da ressurreição. Eu fui o último, peguei por tabela, mas ele aparece para mim, eu o vi. Eu vi o Cristo. E eu, por último, foi tão transformador que me fez um homem perseguidor da igreja, um homem apóstolo dos gentios. Ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Esse Jesus ressurreto, quando apareceu para mim, me impactou e mudou a minha vida. Eu não consegui continuar mais o mesmo. Mas sim, existem alguns que desejam descreditar a ressurreição de Jesus, e é muito sério isso, porque se eles descreditarem a ressurreição de Jesus, eles descreditam todo o processo da morte, da razão pela qual ele morre e de por que ele ressurge. E ele fala isso logo depois. A partir do verso 12, ele diz assim: ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade, e ele está sendo irônico, obviamente, os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Paulo, ele fala duro e ele ironiza, obviamente, aqueles que descreem, que não creem na ressurreição de Cristo. Ele diz: cara, se nós, primeiro, se você não crer, e era muito comum naquela época, quando ele prega aos gregos, lá em Atenas, quando ele chega no Areópago e ele diz ao Deus desconhecido, lembram dessa história? Quando ele começa a pregar no meio dos atenienses e diz: olha, está vendo aquele espaço que vocês têm ali, que eles tinham vários deuses, mas tinha um que era o Deus desconhecido. Ele diz: bom, é desse Deus que eu me refiro. E ele começa a falar desse Deus e no final ele diz: e Jesus morreu e ressurgiu. E quando ele diz ressuscitou, os caras: não, para. Esse tema aí de ressurreição, Paulo, agora tu está indo longe demais, nós não acreditamos. Nós vamos conversar nisso sobre outro tempo. Encerram o discurso e vão embora. Porque o discurso da ressurreição, naquela época, como assim, cara, alguém ressurgiu? Por isso que Paulo, antes ele afirma: cara, nós temos várias pessoas que são testemunhas oculares disso. E não só elas, nós vemos Flávio Josefo, um historiador judeu, falando sobre Cristo e comentando acerca deste Cristo que andou na terra. Nós vemos, por exemplo, e aí se diz, não tem como comprovar isso cientificamente, de fato, e até pela história nós não temos como comprovar, mas cientificamente os historiadores, a partir de testemunho de várias pessoas, quando elas, de pessoas distantes, que estão desconexas, de uma certa forma dizem a mesma coisa, se entende isso como um conhecimento científico e se estabelece isso como uma verdade. Assim acontece com Cristo. E ele diz: cara, cuidem, porque vão tentar descreditar na ressurreição. Vão tentar tirar o crédito do Cristo que morre e ressurge. Vão tentar tirar o crédito disso. Agora escute. Se isso fosse assim, cara, é vã a nossa fé. Porque a nossa fé é justamente de que nós éramos pecadores, que precisava de um sacrifício. Cristo morre e ressurge. E quando ele ressurge para que nós possamos ressurgir com ele e nele ter vida eterna. E aí ele fala no próximo verso:
se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele diz: se tu acha que a tua fé é uma fé para viver neste mundo só, cara, é muito triste. Se você acha que vai viver só 80 anos, vai nascer, crescer, viver 80 anos, morre e acabou, cara, é muito triste. Ele é muito triste essa vida. O próprio Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Este período que aqui estamos é um período de transição. O que de fato nós ansiamos é o que acabamos de cantar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, te ansiamos, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo, volta para mim. Mas ainda tentam colocar a nossa fé dentro de uma caixa quadrada racional, tentando racionalizar algo que é tão precioso, tão celestial, a ressurreição de Cristo, tão poderoso, porque é nela que a minha e a sua fé são vivificadas. É porque Ele ressuscitou que a tua fé não é vã. É porque Ele ressuscitou que a tua devoção tem impacto. É porque Ele ressuscitou que o teu espírito, 2000 anos depois, é revivificado. Você tem vida dentro do teu espírito 2000 anos depois da morte de Jesus. Ainda causa um impacto dentro de você. 2000 anos depois, você saiu da sua casa num domingo, veio para um lugar como esse, para adorar a Jesus. Adorar ao Cristo que morreu, mas que ressuscitou, que está vivo e que apareceu para mais de 500 pessoas que foram testemunhas oculares da sua ressurreição. É esse Jesus que nós adoramos. É esse Jesus que nós devotamos. Paulo, ele segue e ele diz assim: mas de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa é a minha, essa é a sua fé, essa é a nossa esperança. Paulo segue no verso 54 do capítulo 15. Ele diz assim: e quando isto que é corruptível, se referindo ao nosso corpo, se referindo à nossa vida, e isso aqui que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, é a força do pecado, é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo lhe diz: vai chegar um dia, onde esse corpo corruptível vai ser transformado em incorruptível. Vai chegar um momento onde essa vida aqui, ela vai deixar de existir e nós seremos transformados pela glória de Deus. Nesse dia, Paulo escreve e diz: nós vamos poder dizer que tragada foi a morte aonde está a sua vitória. Cristo, o último inimigo a ser vencido, a morte, neste dia será vencido, será arrancada a morte da terra. E nós celebraremos com Cristo. E Paulo encerra esse discurso dizendo assim: portanto, irmãos, preste atenção, sigam firmes. Desiste não. Siga firme na sua jornada, crendo no Cristo que morreu por você
naquela cruz para perdoar o seu pecado, não para transformar você em gente boa, não para deixar você um cara legal, mas ele morreu para livrar você da morte, para resgatar você da natureza pecaminosa. Mas ele ressuscitou. E esse Cristo que ressuscitou é a primícia da ressurreição, é o primeiro, como o irmão mais velho, como modelo meu e seu, que um dia eu e você ressuscitaremos com ele. Por isso Paulo encerra, e eu amo esse texto, o último versículo do capítulo 15. Sigam firmes, bora lá, persevera, sabendo que no Senhor, quando você fizer tudo no Senhor, o seu trabalho não é vão. Nada se perde, nada se perde. Toda a nossa integridade, toda a nossa devoção, toda a nossa paixão, toda a nossa entrega, toda a nossa renúncia no Senhor, para o Senhor, por amor a Ele, não é vão. Vamos ficar de pé. Nesses próximos minutos, eu quero convidar você, por alguns instantes, para nós adorarmos a esse Jesus que ressuscitou. Hoje, domingo de Páscoa, que possamos celebrar a Ele, possamos adorar a Ele, que possamos derramar no nosso coração e da nossa devoção. Senhor Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. 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 Aleluia. Aleluia. Papai, aqui estamos. Queremos, nessa noite, Pai, nesses próximos minutos, entrarmos confiadamente junto ao trono da graça e declarar o nosso amor a Ti, declarar que Te amamos, Te adoramos por quem Tu és, Te adoramos pelo plano precioso que Tu destinou a cada um de nós. Queremos corresponder com adoração, em adoração a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Vamos adorar.
Eu gostaria de orar com você. E talvez à medida que enquanto eu estava falando, você pensava assim: cara, mas sabe o que? Eu nunca tive um encontro com esse Jesus ressurreto. Eu nunca tive um encontro com esse cara. Esse cara que o pastor aí na frente está falando, esse Jesus que ressuscitou, esse cara que apareceu para Paulo e transformou esse cara de um perseguidor da igreja a um dos grandes evangelistas da história da igreja. Eu não tive um encontro com esse Jesus ressurreto. Eu não tive um encontro com essa pessoa. E eu gostaria demais de ter. Eu gostaria demais de me encontrar com Cristo, com esse Jesus que transforma, com esse Jesus que muda a nossa história. Você, talvez assim como eu, chegou um momento da sua vida onde você reconheceu, dizendo assim: cara, tá bom, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço um monte de coisa, mas eu sou um pecador. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus, que Ele venha sobre a minha vida. Eu preciso me encontrar com esse Cristo que ressuscitou, que morreu e que ressuscitou por mim. Eu preciso me encontrar com Ele. Eu quero orar contigo nessa noite. Eu quero orar, me unir em oração contigo, para que esse Cristo te encontre. E porque assim como na minha vida um dia isso aconteceu e que a minha vida nunca mais foi a mesma, eu oro para que isso aconteça na sua. Para que a sua vida nunca mais seja a mesma. E que Cristo ressurja no seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Seja você aqui, seja você acompanhando de casa, seja você assistindo esse vídeo tempo depois no nosso canal do YouTube, o Cristo ressurreto, Ele continua te perseguindo, Ele continua olhando para você, Ele continua te desejando, e o sangue derramado naquela cruz foi para você, para mudar a sua história. Eu quero orar contigo. Aonde você está mesmo? Vou pedir que você que quer essa oração, que diga assim: eu quero me encontrar com esse Cristo ressurreto. Vou pedir que você levante a sua mão. Aonde você estiver, levante a sua mão e diz: Senhor Jesus, eu quero me encontrar contigo. Eu quero ter esse encontro precioso contigo. Eu quero que tu resplandeças sobre a minha vida, em nome de Jesus.
Isso, mantenha a sua mão levantada. Eu vou pedir que a nossa galera, por favor, os nossos líderes, se puderem chegar perto e nós orarmos juntos com essas pessoas e nós ministrarmos a essas pessoas. Aleluia, aleluia. Se porventura você está perto de alguém que está com a mão levantada, ore com ele, coloque a mão sobre ele, ore com ele, ministre a vida dele, abrace ele. Vamos orar. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite. Senhor, o teu sacrifício não foi em vão. 2000 anos depois, pessoas continuam sendo tocadas e impactadas por ti, Jesus. E aqui estão homens e mulheres com suas mãos levantadas, dizendo: Senhor Jesus, eu quero te conhecer, eu quero te encontrar. Jesus, você que ressurgiu, você que apareceu para mais de 500 pessoas, Senhor, aparece para mim nessa noite. Papai, aqui estão, Senhor, dezenas de pessoas com as suas mãos levantadas, desejando ter um encontro contigo. E por isso eu te peço, papai, toca nelas agora em nome de Jesus. Toca nas suas vidas agora em nome de Jesus. Muda a sua história, muda a sua história. Resplandece o teu rosto sobre cada um deles, papai, e muda a história de cada um deles em nome de Jesus. Te peço, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, que seja derramado sobre a vida de cada um deles. Perdoa, Senhor, os seus pecados, lava as suas vestes, transforma as suas vidas. Papai, nós os abençoamos nessa noite, em nome de Jesus. Oramos em específico, Senhor, por esses que nos acompanham pela internet. Toca, Senhor, nessas vidas. Seja, Senhor, nesta noite, ou ainda aqueles que estão acompanhando essa ministração por meses ou anos depois. Esta é a sua noite, este é o seu momento, esta é a sua hora. É hora de transformação, é hora de mudança. É o dia que Jesus esperava te encontrar. Apenas renda o seu coração, apenas renda o seu coração e diga: Jesus, eu preciso de ti. E aonde você estiver, do jeito que você estiver, a graça do Senhor vai lhe alcançar e vai mudar a sua história. Senhor Jesus, seca toda lágrima. Seca, Senhor, toda lágrima. Resplandece o teu rosto. Toca e ministra os teus filhos. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cante, cante. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia.
sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está?